a linguagem de conjuntos. Então, para a gente entender como é que funciona, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar conhecer é a relação de inclusão que existe entre os conjuntos. E para a gente entender essa relação de inclusão, a gente vai tomar como exemplo aí dois conjuntos quaisquer. Então, olha só, dados os conjuntos A e B, se todo elemento de A for também elemento de B, A está contido em B. E a gente escreve dessa forma. Ó. Observa o seguinte, que esse símbolo bem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ele é o símbolo está contido. Tá? Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui, você já lembra logo, é está contido. Aqui, então, está indicando A está contido em B. E isso aqui só ocorre se todos os elementos de A estiverem em B. Lembra lá que quando a gente está falando de conjuntos, a gente está falando de uma coleção de objetos, de números, enfim. Quando a gente fala uma coleção de objetos, é uma coleção pode ser de números, de pessoas, de objetos, enfim. Então, aqui quer dizer o quê? Que todos os objetos que são do conjunto A estão contidos dentro do conjunto B. A relação A está contido em B chama-se relação de inclusão. Por quê? Porque eu estou incluindo um conjunto dentro do outro. Então, para a gente entender, olha só, vamos observar aqui através do desenho. Eu tenho o conjunto B aqui e, pelo que foi dito aqui, ó, A está contido em B. Quer dizer que o A ele é um conjunto também, mas ele está dentro do conjunto B. Então, é uma relação de inclusão. E para que isso aconteça, quer dizer o quê? Que todos esses elementos de A eles fazem parte do B também, tanto que eles estão ó, aqui dentro do B. Por isso, todo o conjunto B, todo o conjunto A está dentro do conjunto B. Okay? Então, o que eu preciso lembrar da relação de inclusão? É que para que um conjunto esteja dentro do outro, é necessário que os elementos desse primeiro conjunto estejam todos dentro do segundo conjunto. Tá? Então, para a gente entender, vamos para as propriedades. Então, a relação de inclusão ela possui três propriedades básicas e a gente vai ver elas agora. Dados os conjuntos A, B e C, quaisquer, de um determinado universo U, nós temos. A gente vai ver o primeiro universo, a primeira propriedade. Observa que a primeira propriedade é chamada propriedade reflexiva. Por que reflexiva? Aqui, a propriedade ela diz o quê? Que A está contido em A. De acordo com o que a gente viu agora há pouco, o que isso quer dizer? Aqui quer dizer que todos os elementos de um conjunto A estão contidos dentro dele mesmo. Então, aqui é uma propriedade que a gente chama de propriedade reflexiva. Eu nem preciso desenvolver muita coisa para lembrar, para entender que todos os elementos do conjunto A estão lá dentro. Então, A está contido em A. É a primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva. A segunda propriedade é, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Olha só, observa aí. Os elementos de A estão contidos dentro do B. Tá? Todos os elementos de A estão contidos dentro do B. E aí, se você observa na mesma situação que você está, todos os elementos de B estão contidos dentro do conjunto A, só tem uma coisa a se entender, é que A é igual a B, que os dois conjuntos são iguais. Por quê? Porque eles possuem exatamente os mesmos elementos. Para que um conjunto esteja dentro do outro e vice-versa ao mesmo tempo, é necessário que os elementos sejam iguais nos dois conjuntos. Por isso que eu digo que A é igual a B. Tá? A terceira propriedade. Se A está contido em B e B está contido em C, preste atenção. Eu estou usando agora os três conjuntos, A, B e C. A está contido em B, B está contido em C. Então, A está contido em C. Isso aqui é uma propriedade chamada de propriedade transitiva. Observa que todos os elementos de A estão dentro do B. E se o B está dentro do C, quer dizer, então, que o A vai estar dentro do C também. A gente vai entender utilizando um exemplo mais para frente, para ficar mais fácil da gente entender isso aí. Como a gente acabou de ver, a propriedade reflexiva ela é a mais simples da gente entender. Todos os elementos de A estão contidos em A. E aí, a gente vai analisar com mais calma a propriedade antissimétrica. Ela é sempre usada quando se quer provar que dois conjuntos são iguais. Tá? Ou seja, para provar que A é igual a B, basta provar o quê? Que os elementos de A estão contidos em B, ou seja, todo elemento de A está contido em B, e que B está contido em A, ou seja, todos os elementos de B estão contidos em A. Se A está contido em B e B está contido em A, ou seja, isso quer dizer que os conjuntos são iguais. Por quê? Porque eles têm exatamente os mesmos elementos. Tá? Então, aqui, propriedade antissimétrica. E aí, o que geralmente dá um pouquinho mais de dificuldade
essa propriedade transitiva, que é o que a gente vai ver ela utilizando aqui um diagrama para ficar mais fácil. A propriedade transitiva é fundamental nas deduções, na lógica. Na lógica, ela é conhecida como uma forma de raciocínio chamada silogismo. Por exemplo, aí eu vou usar aqui um exemplo para a gente identificar três conjuntos específicos aqui. E eu vou dar exemplos desses conjuntos. Vamos dizer que esse conjunto P aqui, ele é o conjunto dos paraenses, de todos os paraenses. Tá? O conjunto B vai ser o conjunto dos brasileiros, de todos os brasileiros. E o conjunto S, o conjunto de todos os sul-americanos. Tá? Observa que eu já coloquei aqui, olha, um dentro do outro. Tá? E a gente vai fazer justamente observações sobre isso, sobre qual conjunto está contido em qual. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar, que todo paraense é brasileiro. Lembra lá, todo paraense é brasileiro. Ou seja, o conjunto dos paraenses está dentro do conjunto dos brasileiros. Então, todo paraense é brasileiro. Beleza? É a primeira coisa que a gente já identificou aqui do desenho e do que a gente já sabe também do conhecimento de geografia. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo passo. Todo brasileiro é sul-americano. Vamos lá. Olha só. Está aqui o conjunto dos brasileiros. Ó. Todos os brasileiros estão dentro do quê? Do conjunto de todos os sul-americanos. Tá? Ou seja, brasileiros, todos os brasileiros também são sul-americanos. E aí a gente vai fazer essa utilização da propriedade transitiva. Então, quer dizer o quê? Que todo paraense é sul-americano. Observa aí, olha, que o conjunto dos paraenses está dentro do conjunto dos sul-americanos. Então, isso quer dizer que todo paraense é sul-americano. Ok? Então, essa relação de inclusão que existe entre os conjuntos vai nos permitir identificar a propriedade transitiva, onde eu posso fazer a observação que os paraenses são brasileiros, os brasileiros são sul-americanos. Isso quer dizer que os paraenses são sul-americanos também. Tá? Então, aqui a gente tem a propriedade transitiva. Tá? E aí, a gente pode representar dessa forma. Se P está contido em B, olha lá, P está contido em B, e B está contido em S, olha só, B está contido em S, está dentro do S, então P está contido em S, quer dizer que o P está dentro do S. Ok? Então, aqui são as propriedades que a gente precisava conhecer, e essa última que a gente viu foi a propriedade transitiva. Vamos ver um outro exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Olha só, eu estou usando aqui os conjuntos numéricos, que são assuntos que a gente viu anteriormente. Tá? Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, aqui, letra N, e a gente já sabe que o conjunto dos números naturais está dentro de quem? Do conjunto dos números racionais, que é o Q, conjunto Q, conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais está dentro dos conjuntos dos números reais, representado pela letra R. Ok? Então, aqui, naturais, racionais e reais. Vamos à situação que a gente tem. Todo número real é racional. Todo número natural é racional. Então, está aqui, olha, número natural, todos os números naturais são racionais. Por quê? Porque eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Ok? Vamos lá. Todo número racional é real. Ou seja, o conjunto dos números racionais está dentro do conjunto dos números reais. Tá? Se você tem dúvida nessa parte aqui, volta lá e assiste a aula de conjuntos numéricos para você entender a relação que existe entre esses conjuntos, para você saber o porquê que os naturais estão dentro dos racionais e os racionais estão dentro dos reais. Beleza? Agora vamos lá. Continuando, então, como a gente acabou de observar, todo número racional é real, então todo número natural também é um número real. Vamos lá, olha. Os números naturais, o conjunto dos números naturais, está dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, N está contido em R. E aí vai ficar dessa forma. Se N está contido em Q, olha aí, N está contido em Q, aqui, e Q está contido em R, Q, que é esse verde aqui, está contido em R, então N está contido em R. A gente observa, o N realmente está dentro do R. Ok? Então, a gente acabou aqui de utilizar a propriedade transitiva. E aí, um outro detalhe que a gente vai aproveitar para ver também nessa aula é o complementar de um conjunto, porque ele tem a ver também com essa relação de inclusão. Então, olha só, a gente vai usar um exemplo aqui.
dado o universo U. Lembra lá que o conjunto universo, aí no caso que a gente vai utilizar, lembra que o conjunto ele é a coleção de alguma coisa. Então, a gente está usando aqui a coleção de números, ok? Então, o conjunto universo U vai ser quais elementos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o conjunto A, 1, 3, 5 e 7. E olha a observação que já foi dada aqui para a gente. A está contido em U. Será que está mesmo? Vamos só aproveitar e verificar isso aqui. Está aqui o conjunto U. Vamos só verificar. O 1 está lá dentro do U? Tá, tá bem aqui. O 3 está lá dentro do U? Tá bem aqui ele. O 5 está dentro do conjunto U? Está bem aqui também. O 7 está dentro do conjunto U? Está bem aqui também. Então, realmente, a gente acabou de verificar que A está contido em U. Dizemos, e aí a gente vai, isso aqui é só a primeira ideia, que é a de observação, se um conjunto está contido em outro mesmo. Agora, vamos para a ideia do complementar. Dizemos que o complementar de A dizemos que o complementar de A em relação a U aí está aqui o resultado que vai ser o complementar. Quem vai ser o complementar? Coloca na tua cabeça aí que o complementar são aqueles objetos, são aqueles elementos que completam o conjunto que você está trabalhando. A gente não está querendo saber quem é o complementar de A, quem completaria o A dentro do conjunto U. Então, observa, são justamente os elementos que fazem parte de U e não fazem parte de A, que seria quem estaria completando o conjunto A. Vamos lá. E aí, o resultado seria quem? O 0. O 1, não. O 1 não, porque o 1 faz parte do A. Quem seria o próximo, então? O 2. Então, 0, 2. Quem seria o próximo? O 3. O 3 não, porque, olha lá, o 3 está dentro do A. Lembra lá que, para ser complementar, ele faz parte do U e não faz parte do A. Então, vamos continuar. O 4, olha só, o 4, sim, é complementar. O 5 não, ó, porque o 5 faz parte do conjunto A. Tá? O 6 é complementar. Tá? O 7 não, porque o 7 está aqui, olha, dentro do conjunto A. Tá? O 8 é complementar. E o 9 também é complementar. Tá? Então, para você ter ideia do que é o complementar são aqueles elementos que vão completar os elementos do conjunto ao qual você está trabalhando. Como a gente está trabalhando com o complementar de A, então são todos os elementos que estão no conjunto U e não estão no A. Beleza? Ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de U que não pertencem a A, que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. Então, de modo geral, dado um conjunto A, subconjunto de um universo U, chama-se complementar de A em relação a U, o conjunto formado pelos elementos de U que não pertencem a A, que foi basicamente o que eu acabei de dizer para vocês. O complementar, lembrando que às vezes a pessoa se atrapalha e diz assim, professor, mas e se fosse o conjunto A, conjunto B, seria a mesma ideia. O que você precisa entender? Que um conjunto vai estar contido dentro do outro, tá? Para você fazer essa relação de complementar. Aqui, um conjunto vai estar contido no outro. E aí, qual é a outra situação que você tem? O complementar de um conjunto é quando você tem o quê? Os elementos que fazem parte de um conjunto e não fazem parte do outro. Como a gente acabou de ver aqui, a gente está usando os exemplos do conjunto U e conjunto A. Complementar de A é tudo aquilo que faz parte do U e não faz parte do A. Resumidamente, seria isso. Tá? Então, indica-se, olha só, as formas que pode aparecer para você conseguir identificar em uma questão, por exemplo, o que é que você está trabalhando com o complementar. O complementar ele pode ser mostrado dessa forma. Isso aqui é o complementar de A em relação ao U, entendeu? Complementar do conjunto A em relação ao conjunto U. Ou pode aparecer só dessa forma, um A com C aqui em cima, que é o quê? Complementar de A em relação ao conjunto universo que você estiver trabalhando. Ou o A com um tracinho em cima, que também é o complementar de A em relação ao conjunto universo que você está trabalhando. E aí a forma de ler é isso aqui, lê-se complementar de A em relação a U. Ok? Então, essa daqui vai ser a nossa forma de leitura. Olha só. E aí, para ficar mais claro ainda, vamos ver aqui como ficaria no desenho. Eu tenho um conjunto universo. Lembra que esse U ele representa um conjunto universo aqui, que é o conjunto de todos os elementos com o qual estou trabalhando. E eu tenho o conjunto A. Beleza? Quem seria o complementar? Olha só, tudo aquilo que faz parte do U
mas não faz parte do A, ou seja, é o que fica aqui nesse meio, ó. Então, no diagrama, a gente observa que é o que não faz parte de A, mas faz parte do U. Então, é esse meio aqui. Esse pedaço aqui é o complementar de A, beleza? Aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto U. Observa que A está contido em U, e aqui eu tenho o complementar de A, que é esse pedaço aqui, que está entre a borda azul e essa borda aqui meio avermelhada. Tá? Então, seria esse espaço aqui que a gente teria como complementar. Beleza? Logo, aí aqui vem a representação. O complementar de A vai ser x. X é o quê? São todos os elementos x. Tal que o x pertence a U, ok? Pertence ao conjunto U, e x não pertence a A. Ou seja, x não pertence ao conjunto A. O que tiver aqui dentro não é complementar. E aproveita e já vai logo anotando aí, para você lembrar, que esse símbolo aqui é o símbolo de pertence. Toda vez que você vê esse símbolo, ele representa pertence, a expressão pertence. Esse daqui, olha, que é um ezinho cortado, ele representa o não pertence, tá? É a expressão não pertence. Então, você precisa também saber o que significa esses símbolos. Aqui eu tenho o símbolo de pertence, símbolo de não pertence. Olha só, o que a gente já utilizou ainda agora. O símbolo está contido e nas próximas aulas a gente vai mostrando, vou mostrando para vocês outros símbolos que a gente vai utilizar nessas relações que existem entre conjuntos, beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai ficando por aqui, vai encerrando. Até mais. Valeu!